Bom dia a todas meninas que ontem estiveram no encontro com o grupo do professor Arthur Matucci, lá na ECA. Claro que foi remoto, né? Mas fomos até a ECA esteve aqui no Rio Grande do Norte e eu queria com esse vídeo dizer para vocês assim quais foram os pontos que eu achei mais importantes para que a gente pudesse construir coletivamente o nosso relatório final de pesquisa de iniciação científica. Então eu acho que assim, uma coisa que funcionou super bem na discussão foi admitir que o processo é mais importante que o produto e que a nossa pesquisa está relacionada com a Agenda 2030, que diz que a pesquisa, a universidade, né, a pesquisa que se faz na universidade pública está acionada e propõe ações para a sociedade, para os grandes problemas da nossa sociedade. Então, o projeto Mulheridades está inserido nessa ideia de relacionar a pesquisa com as desigualdades sociais, a necessidade de emprego, a proteção às mulheres, ao meio ambiente e energia e trabalho e todos os nossos direitos sociais. Então, aqui a arte, a ciência e a política se conectam de uma forma intrínseca, como na universidade tem a tríade ensino, pesquisa e extensão. Outra coisa que eu acho que foi bem importante de falar ontem foi que nós escolhemos dois caminhos. O primeiro caminho, antes de saber que a pandemia ia se estender por mais de 3 meses, o isolamento. Então a gente tinha um plano de trabalho que era estudar teoricamente a Bell Hooks, a Judith Butler e a Monique Wittig, pensando em construir esse conceito de mulheridades juntas. E depois, a partir do segundo momento em que nós estaremos de novo no The Art, de novo trabalhando nas salas de ensaio, na sala 20 do Lab Performance, nós pudéssemos criar cenas, né, recriar esses gestos que nós desenvolvemos na pandemia. Esse era o plano original. Infelizmente, o que aconteceu é que o período de isolamento persiste, né, um ano depois da elaboração do projeto, e que nós ficamos impedidas de nos encontrarmos presencialmente, fazermos ensaios, experimentos. Então, as providências que nós tomamos foi de alterar o projeto e construir, através dos dispositivos de ensino remoto que nós temos agora para encontrar com os pesquisadores, construirmos encontros de criação dentro desse dispositivo. Nós discutimos muito de usar um dispositivo para as reuniões e depois usar outro dispositivo para gerar cenas e gerar produtos mais elaborados esteticamente. Então nós temos alguns encontros com o Zoom e outros encontros com o Google Meet. Isso não é irrelevante porque assim, metade das bolsas que nós temos são de tecnologia. Então, de alguma forma, apesar de termos que mudar muito o projeto já previa tecnologia. E isso foi muito bom para nós, porque aí a gente se forçou a ter que lidar com esses desafios, a ter que aprender e ainda estamos nesse nomadismo, né? A mudança que foi gerada pela continuidade, né, pelo caos que se construiu nesse período de isolamento, que impede a gente de voltar, me levou a fazer uma leitura ontem, a fazer uma leitura mais detalhada dos aspectos teóricos do projeto, porque nós temos poucos elementos ainda de produção final, né, de artístico mesmo. Então nós falamos ontem sobre o conceito de mulher a partir da Bell Hooks, principalmente, mas entrando direto pela Judith Butler, quer dizer, já considerando a questão de gênero uma questão relacionada com a virada afetiva, né, nas ciências humanas,
relacionada com a não binariedade entre corpo e mente e relacionada à não binariedade patriarcal, branco, negro, mulher, homem, essas questões binárias. Então nós falamos sobre isso primeiro ontem com os estudantes do professor Arthur Matuk. Depois a gente começou a falar da Bell Hooks como resposta a uma pergunta que ela mesma colocou, que é: não sou eu uma mulher? E aí eu falei um pouco da minha trajetória, falei que eu sempre me assinei como professor doutor, professor performer, né, porque eu precisava desse reconhecimento, desse respeito que o masculino, que é genérico, que inclui todas as pessoas, adere, né, cria valor ao meu nome. E que, com o passar do tempo, eu tenho percebido que a fragilidade, que a própria necessidade de fazer intervenções sobre o feminicídio do meu contexto, a própria necessidade de entender que no período de pandemia as meninas estão em situação de muito risco, porque são meninas que cuidam de crianças, meninas que têm filhos e meninas que têm companheiros que cuidam dos parceiros, como eu. Então, esse universo todo foi se configurando para mim de uma forma mais legal, porque pelo caminho da performance, que é o caminho que a gente traça, é preciso estar conectado com a nossa biografia. Ainda no sentido mais geral da questão da mulheridade, né, e tentando responder a pergunta que a Bell Hooks fez: não sou eu uma mulher? Né, existem dois aspectos eu acho que podem ser levados em consideração. O primeiro quem não é uma mulher? O segundo se eu sou uma mulher que não conseguiu escapar das designações da raça, se eu sou uma mulher negra, o meu nível de invisibilidade é ainda maior. E isso fala assim, eu lembro que a gente chegou a discutir no grupo que mas isso é uma coisa das mulheres negras, né? Mas do feminismo negro, sem dúvida. Mas também é uma coisa de disputar esse binário, né? De friccionar esse pensamento binário e que se configura de novo com palavras difíceis de engolir, como negro, como negra, como mulher, enfim, são palavras difíceis, porque elas sempre estão contextualizadas em ambientes de pura disputa. Eu lembro que eu falei sobre isso, que eu vejo uma relação entre a Bell Hooks e o Frantz Fanon, quando o Frantz Fanon fala que a palavra negro surgiu no contexto colonial, e quando a Bell Hooks fala a palavra mulher, surge no contexto patriarcal. Aí entramos numa interação, o Isla e a Amanda falaram o que pensam, que eu espero que gravem também um videozinho como esse para a gente associar, e ao final da fala das duas, uma eu acho que focou mais a relação do processo, né, de como o processo é importante para poder acompanhar essa pesquisa, e isso foi a Isla, e a Amanda falou mais sobre a variedade de corpos que o projeto recebe sob essa nomenclatura de mulheridades. Em seguida, a palavra voltou para mim e eu comecei a falar da Bell Hooks sem parar. Então eu falei que a Bell Hooks e o Paulo Freire têm uma conexão a partir do livro Ensinando a Transgredir, em que ela vai dizer que o Paulo Freire, que é o segundo livro que nós lemos, primeiro Não Sou Eu Uma Mulher, o segundo é Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, em que ela vai falar assim: tudo bem o teatro do oprimido, como eu disse ontem, tudo bem a pedagogia do oprimido, mas o oprimido. E onde estavam as mulheres enquanto os homens estavam fazendo
aulas de alfabetização. Estava cuidando dos filhos desses homens. Então, é preciso ter também o teatro da oprimida, uma pedagogia da oprimida a partir de suas performances, das suas mulheridades. Esse tópico foi bem discutido pelo grupo e parece que tem um entendimento assim, de que realmente há uma complementação da teoria do Paulo Freire quando a Bell Hooks entra com a pedagogia crítica, do qual, desde o professor performer e desde sempre, eu estou muito colada. Eu me identifico totalmente. Aí nós passamos por um período de várias conversas, todas as pessoas se colocaram, não cabe aqui eu fazer o relato de terceiros, só fiz o relato de vocês para ajudar no relatório do que vocês falaram. A gente teve um intervalo, né? A aula teve um intervalo, talvez eu use isso. O mestre Arthur Matuk sempre ensina umas coisas maravilhosas para a gente com relação a novidades em aulas. E no intervalo a gente combinou que ia mostrar alguns vídeos do drive da pesquisa. Então o Isla se preparou, quero te agradecer muito, se preparou para apresentar isso. Quando voltamos do intervalo, então o Isla mostrou, deixa eu ver se eu lembro. Primeiro ela mostrou o vídeo que Lucas, Amanda e outras duas pessoas fizeram, que é um vídeo do banho verde, né, da Tara Verde, que tem uma deusa, que é a Tara Verde, o vídeo da Tara Verde, que traz para nós, assim, fertilidade, que traz para nós justiça, que traz para nós afugentar o mal, traz para nós tudo isso. Depois teve o vídeo da Wisla com o filho dela, em que também aparece, se não aparece um banho, mas aparece o fogo, né? Aparece o elemento fogo, o elemento de velas, o elemento do erê, o erê apagando vela. É uma coisa sensacional, assim, essa surpresa, porque eu nunca tinha visto esse material. E até falei depois, assim, está previsto que a palavra, falei antes, né? Que vocês iam ter a palavra. Só na disciplina do Arthur Matuk mesmo, né? E no fim, a Isla falou que tem uma trilha, que o Eri fez a trilha, mas que ela não tinha condição de mostrar. Até falei com ele hoje sobre isso, nós estamos correndo atrás de outras soluções. Mas a Isla mostrou um dia de Google Meet em que a gente estava fazendo experimentos e ela mostrou um pedaço da trilha que a gente ouvia enquanto apresentamos a primeira vez a trilha para o grupo. Isso da montagem já. Então a gente já tem a trilha, já tem uma certa ideia de como ele vai ser o trabalho no final. E ela foi mostrando isso, o que nós já temos. Então temos essas cenas iniciais, temos trilha, aí aparece um pouco a minha cara assim, mas eu não falo nada. E aparece a performance da Lila tomando banho, que é sensacional, todo mundo sabe, fica todo mundo calado. Ah, Lila, né? Maravilhosa. É uma deusa mesmo. E o vídeo da Lívia, que é muito legal, porque parece uma coisa de um desvairio, de um desespero, e ao mesmo tempo é super estético, super bonito, que são aquelas performances, aquelas partituras que ela criou. E aí a gente mostrou o trabalho, as pessoas elogiaram, acharam bonito, pelo menos pelo que eu vi no chat, assim. Algumas pessoas elogiaram, depois queria saber porque as meninas ficaram. Eu comecei o dia às 6h30 da manhã, eu estava na 4ª conferência, então às 9 horas eu, caí. Por isso também que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Aí fizemos bastante interação, o Arthur pediu para a gente comentar sobre os trabalhos dos participantes da disciplina dele, eu comentei o trabalho da minha irmã, a Johanna Ciotti Bach, que aqui no Projeto Mulheridade já prestou um depoimento e eu esqueci de colocar ontem, foi falha nossa, mas acho que vocês não viram.
Vocês duas não viram, foi por isso que eu não coloquei. E começamos a discutir por vários lugares, surgiram vários vetores de discussão, mas eu vou finalizar esse vídeo dizendo assim que nós falamos no final sobre o terceiro livro da Bell Hooks, que é o Tudo sobre o Amor, não é isso? Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. E aí, quando a gente mostrou esse livro e falou sobre esse livro, além de falar do budismo, da necessidade que a gente tem nesse tempo de pandemia de meditar e orar e também criar imagens sagradas e acalmar o nosso espírito, acalmar o nosso coração, eu falei, fiz uma citação da Bell Hooks que diz assim: todo mundo quer ser amado, né? Então, é assim que eu termino. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo. A gente não vai encontrar esse amor, muito provavelmente a gente não vai encontrar esse amor como nos filmes americanos, em que você vai e se apaixona pelo motorista de Uber e vai pro seu quarto e essa pessoa te satisfaz completamente. Alimenta todo a sua necessidade de amor. Então não é exatamente assim que funciona e a gente sabe, né? Então o amor funciona por outros caminhos, e eu selecionei também um poema bem no finzinho assim dessa fala de hoje, que é assim, é do Robert Filiou, um performer que eu amo, e ele fala assim: amor, sentimento romântico. E ele pergunta: o amor sempre é um sentimento romântico? Por que não é um sentimento clássico? Por que não é um sentimento simbólico? Por que ele não é um sentimento impressionista? Por que ele não é um sentimento dadaísta? Por que ele não é um sentimento surrealista? Então, é assim eu termino o nosso relato para ajudar vocês a criar o relatório. E vou postar isso no YouTube. Espero que vocês acessem, olhem, comentem e também a gente sirva de base para a gente discutir na segunda-feira, na hora da nossa reunião de sempre. Então, mulheres, idades, beijos, corpos, meninas, meninos, menines. Muito obrigada por terem ouvido esse vídeo e a gente vai fechando aqui o projeto de pesquisa Mulheridades em Performance. Beijos. Obrigada.